Olá, sejam muito bem-vindos aos nossos encontros virtuais para o estudo da Físico-Química 1. Esse vídeo é o primeiro de uma série. Nós daremos início aos nossos trabalhos com os estudos da termodinâmica. A seguir, eu vou apresentar para vocês alguns slides e farei algumas considerações teóricas e de aplicação sobre a termodinâmica. Vamos lá então. Pensar em termodinâmica significa refletir sobre energia. A queima de um combustível, por exemplo, pode ser usada para a produção de calor num forno, para a realização de trabalho mecânico na movimentação de um motor. Ainda podemos ter a possibilidade de gerar energia a partir de reações químicas que produzem elétrons em um fluxo que realiza trabalho. A energia é um conceito fundamental na termodinâmica e não somente na termodinâmica, em toda a fisicoquímica. Neste momento, uma atenção maior vai ser dada à termodinâmica, uma vez que ela estuda as transformações da energia e traz elementos que permitem a discussão quantitativa desses eventos e propicia a realização de predições. Ora, para iniciarmos os nossos estudos, precisamos ter conhecimento de algumas definições. A energia total de um sistema, conforme é mostrado no slide, é uma delas. Ela pode ser descrita como a somatória das energias cinética, potencial e interna, representadas pelas letras K, V e U, respectivamente. Nos nossos estudos de termodinâmica, consideraremos que o sistema está em repouso e sem a presença de campos externos. Portanto, nessas condições, podemos dizer que a energia cinética, que nós chamamos de K, e a energia potencial, que nós chamamos de V, são zero. Portanto, nessa situação, a energia do sistema vai ser igual à energia interna, uma vez que considera que o campo gravitacional tem influência insignificante e a gravidade normalmente é ignorada. Nesse contexto, nós vamos chamar de energia interna o que corresponde à energia cinética e potencial dos constituintes do sistema, ou seja, átomos, íons, moléculas. Essas energias surgem como consequência dos movimentos moleculares e das interações intermoleculares. A energia interna ela é representada pela energia rotacional, vibracional e eletrônica do meu sistema. A energia interna não vai incluir a energia cinética que decorre do movimento do sistema como um todo, por exemplo, como a energia cinética da Terra na sua órbita ao redor do Sol. Ou seja, a energia interna é a energia do interior do sistema. Uma coisa também importante é ressaltar que, como a termodinâmica é uma ciência macroscópica, o seu desenvolvimento não vai requerer que a gente tenha conhecimento da natureza da energia interna. O que vai nos interessar é um modo de medir a variação de U, ou seja, medir ΔU. Nesses estudos, é bom lembrar que a energia interna é uma propriedade extensiva do sistema, ou seja, é uma propriedade que depende da quantidade de substância presente. Ela é medida em joules, que tem as unidades quilo, metro quadrado, segunda menos 2. Por outro lado, a energia interna molar, que nós chamamos de UM, é a energia interna dividida pela quantidade de substância, normalmente número de mols, presente no sistema. Nesse caso, a energia interna molar, que é U dividido pelo número de mols, é uma propriedade intensiva, ou seja, uma propriedade que independe da quantidade de substância. Na prática, isso acontece porque nós já fizemos essa conversão dividindo a energia interna do sistema pelo número de mols presentes. Ora, a energia interna molar normalmente é dada em joule mol a -1, ok? Ainda com relação à energia interna,
Vale ressaltar que ela é uma função de estado, pois o seu valor ele vai depender exclusivamente do estado atual em que está o sistema e não depende da forma pela qual o sistema chegou a esse estado. Em outras palavras, é uma função das propriedades que identificam o estado em que o sistema está. A alteração de qualquer variável de estado, como por exemplo a pressão, vai provocar uma modificação na energia interna. Dando continuidade aos nossos estudos, nós vamos pensar um pouquinho na primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica afirma que existe uma função de estado extensiva, chamada de energia total do sistema, para qualquer qualquer processo em sistema fechado. Nas condições especificadas anteriormente, essa função de estado, né, essa energia total do sistema, é a energia interna. E essa energia interna é constituída de duas variáveis que não são consideradas funções de estado. Essas variáveis são calor, que tem o símbolo Q, e trabalho, que tem o símbolo W. Vamos iniciar nossos estudos pelo calor. Calor tem por definição a transferência de energia que acontece em função de uma diferença de temperatura entre o sistema e a vizinhança. E esse movimento de transferência de energia é um movimento se dá através do movimento caótico das moléculas. A imagem que é mostrada no slide apresenta isso. Quando a transferência de energia na forma de calor do sistema para a vizinhança, a energia transferida estimula o movimento caótico aleatório dos átomos da vizinhança, conforme está mostrado na imagem. A transferência de energia das vizinhanças para o sistema se faz à custa do movimento aleatório da agitação térmica dos átomos das vizinhanças. Bem, tudo isso acontece no nível molecular. Ora, a outra variável que vai nos interessar no estudo da energia interna é o trabalho, né? Trabalho é o resultado da transferência de energia que faz uso do movimento ordenado dos átomos. Essa é a grande diferença, sob o ponto de vista molecular, da movimentação ou do calor e do trabalho. Trabalho tem um movimento ordenado dos átomos. Calor eu tenho um movimento desordenado. A figura mostra que quando um sistema efetua trabalho, então o sistema faz o trabalho, ele faz o trabalho sobre a vizinhança. Então ele estimula o movimento ordenado nas vizinhanças. Por exemplo, os átomos que são vistos aqui na imagem podem ser parte de um peso que está sendo levantado. O movimento ordenado dos átomos, um peso que cai e efetua trabalho sobre o sistema, terá o mesmo comportamento, só que voltado para o sistema. Vale lembrar que calor e trabalho são maneiras equivalentes de se alterar a energia interna do sistema. Então, como eu disse anteriormente, o sistema vai ser caracterizado por uma energia total. No caso de sistema fechado, sem campos, como nas condições que colocamos anteriormente, sem campos externos influenciando, eu vou dizer que ΔE vai ser igual a ΔU. E ΔU, ele é representado pela quantidade de calor que tem meu sistema, né, pelo fluxo de calor, e pelo trabalho realizado sobre o sistema ou pelo sistema. Então, nós temos ΔU é igual a Q mais W. Isso deixa claro que Q e W, calor e trabalho, são maneiras equivalentes de se alterar ΔU. Vale ainda lembrar que, como diz aí, como está sendo apresentado no slide, a primeira lei da termodinâmica determina que a energia interna do sistema é considerada constante. Ora, para que isso seja de verdade, nós teremos que a variação de energia do sistema vai ser acompanhada de uma variação de energia da vizinhança.
Então, se a energia do sistema for igual a ΔE, a energia da vizinhança corresponde a menos ΔE. Logo, essa somatória tende a ser igual a zero, o que justifica a primeira lei da termodinâmica. Ainda, sob o ponto de vista aquisitivo, devemos ressaltar que, sob o ponto de vista termodinâmica, que existe uma convenção aquisitiva. Ou seja, no contexto da termodinâmica, nós vamos dizer que Q e W podem assumir valores positivos ou negativos. Positivos para determinar a situação em que a energia é fornecida ao sistema. Valores negativos indicam que o sistema perde energia como calor ou como trabalho para a vizinhança. Ok? Então, assim nós encerramos, né, a primeira aula de termodinâmica e nós teremos continuidade desses estudos a seguir na aula 2. Ok? Até mais!